Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Continuando a falar sobre os tipos de mediunidade, que hoje será falado sobre a radiestesia, relato e análise da radiestesia. É a faculdade do indivíduo sondar, através das ondas eletromagnéticas, os veios de água, lençóis minerais, influências magnéticas, locais benéficos para plantações ou efetuar diagnósticos sobre enfermidades, podendo assim indicar os medicamentos apropriados. Essas descobertas e diagnoses são feitas com o auxílio de varinhas de pessegueiros ou aveleiras, pêndulos de metal ou de madeira que captam as ondas eletromagnéticas emitidas pelos objetos, lençóis de água ou pontos auríferos. A radiestesia é considerada faculdade mediúnica porque permite ao homem sentir ou ver os fenômenos ocultos aos sentidos físicos. É o radiestesista, que é um indivíduo com a sensibilidade psíquica de poder captar as ondas eletromagnéticas que emanam dos seres vivos e dos vários reinos da natureza. É também um médium, porque se interpõe qual ponte viva entre o mundo astral e o físico. Mesmo que não seja espírita, é realmente um médium. O psicômetro e o radiestesistas guardam bastante afinidade entre si, pois ambos possuem faculdades receptivas muito semelhantes quanto à sua técnica de investigação. O primeiro pode ver, psiquicamente, na aura dos seres e dos objetos, as cenas mais remotas que ocorreram na sua presença. Alguns psicômetros de vulgar capacidade chegam a sentir, durante a visão psicométrica, a temperatura, os odores, assim como ouvem a música ou os sons que remotamente vibraram em torno daquilo que eles examinaram. O radiestesista, em lugar de ser um ledor de aura etérica, é um captador de ondas eletromagnéticas emitidas pelos objetos e seres vivos. Ele as pressente ou percebe, servindo-se da varinha de aveleira ou forquilho de pessegueiro, ou então pelas oscilações positivas ou negativas dos pêndulos feitos de madeira ou de metal. É mais um interceptador das ondas eletromagnéticas que emitem os objetos, alimentos, minérios, medicamentos, lençóis d'água sobre o solo, animais, homens e até substâncias mórbidas, que podem lhe servir de elementos para obter surpreendentemente diagnósticos, de uma maneira surpreendente, os diagnósticos, se forem precisos. Conforme seja as oscilações, o giro negativo ou positivo, ou a imobilidade desses pêndulos que se move pelo magnetismo, o radiestesista comprova e assinala as condições favoráveis ou desfavoráveis dos objetos ou das pessoas que examinam. O psicômetro, no entanto, mediante sua visão psíquica no éter ou a casa dos orientais, as vibrações, as imagens ideoplásticas interiores ou os reflexos dos fenômenos vividos antes os objetos ou coisas em cujo duplo etérico se exprimiram nesse momento. Inconforme
os fatos sucedidos junto à aura etérica do que o psicômetro examina vão-lhe ocorrendo de modo inverso ou em sentido regressivo, pois os acontecimentos que devem aparecer, né, surgir, né? Vocês viram que mediunidade, gente? E eu já passei por uma pessoa desse tipo de mediunidade, só que ela não sabia que era mediunidade e que, na realidade, ela estava trabalhando sem ela saber mesmo. E era um fenômeno, a pena que depois eu perdi de vista essa pessoa, porque mudou. E não sei se ela, no momento, continua a trabalhar, mas era muito bacana, gente. Ela atendia gente no ponto de vista da saúde. E ela aproveitava e vendia. Ela vendia florais. Gente, batia em tudo que a gente estava sentindo, que a gente estava precisando naquele momento, né? E fora o conselho, ela falava, você precisa disso, precisa daquilo, né? E para que, conjuntamente com aquilo que ela falasse, né, a gente ia fazendo, ia surgindo benefício para a gente mesmo. Por isso que eu estou falando que é muito lindo, é maravilhoso. E é difícil também a gente encontrar, assim, esse tipo de mediunidade, viu? Muito difícil. E as poucas que tem não sabem que são médios, elas precisam ser orientadas, faladas, para elas se localizarem num lugar X, né? E poder ajudar muitas pessoas com esse tipo de mediunidade. Bom, conforme as oscilações, o giro negativo ou positivo, ou a imobilidade desses pêndulos que se movem pelo magnetismo, o radiestesista comprova e assinala as condições favoráveis ou desfavoráveis, ou das pessoas que examinam. Olha que interessante. O psicômetro, no entanto, mediante sua visão psíquica, no éter, ou a casa, esse termo aqui é muito falado, né, pela esotéricos, né? Esotéricos, outros grupos, né, que estudam, eles falam muito desse assunto. Aqui, ó, na casa dos orientais, as vibrações, as imagens ideoplásticas interiores, os reflexos dos fenômenos vividos ante os objetos ou coisas, ou cujo duplo etérico se exprimiram. E, em conforme os fatos sucedidos junto à aura etérica, do que o psicômetro examina, vão-lhe ocorrendo de modo inverso, né? Conforme já foi falado, ou em sentido regressivo, pois os acontecimentos deverão realmente ainda surgindo, conforme já foi falado. Eu estou falando novamente, porque é um pouco difícil da gente entender, né, esse tipo de mediunidade, né? E que existindo, conforme falei, pouquíssimas pessoas com esse tipo de mediunidade. E às vezes conversando, falando, a gente fala, quem sabe você não tem tal tipo de mediunidade, que vai surgindo, que está aí oculta, e você não sabe. Tudo isso a gente vai conversando com as pessoas que são médias, porque ela sente que há algo diferente, que ela não está bem, e que às vezes ela sente como se tivesse deprimido, preocupada. Então, às vezes frequenta, tem pessoas que frequentam o centro, vai diariamente, segue como é que fala? O evangelho, leem os livros, né, dos espíritos, mas tem mediunidades que elas custam aparecer, custam vir à tona, como se fala, né? E a pessoa fica sentindo, conforme eu falei aqui, né, fica sentindo e não sabe o que é isso que está aparecendo, o que está acontecendo. Então a gente fala, quem sabe você tem
essa mediunidade, né, de psicometria ou de radiestesia. Então não custa a pessoa, né, logicamente, com bom sentido, conforme já falei, tudo embaixo de seriedade. Isso não é brincadeira. Gente, não é brincadeira. Porque eu sei, né, a gente conversando, falando, a gente sabe. Nossa, principalmente jovem, né, eles não têm responsabilidade, eles pensam que é brincadeira. E é onde eles saem mal. Depois fica não sei quanto tempo indo em centro, tomando passe, fazendo tratamento, porque eles mexeram naquilo que eles não deviam mexer, que eles não sabiam. Então é uma hora para não fazer isso. Primeiro, vai estudar, vai ler, vai se conscientizar daquilo que vai fazer. Isto é, se ele notar que ele está tendo problemas de mediunidade, está tendo visões, está tendo, por exemplo, quer ver um negócio muito comum, as pessoas passam muito mal, né, durante o seu sono e tem pesadelos e acorda assustado noite adentro, tem uma série de coisas. Mas, para isso, existe um lugar chamado Centro Espírita, onde ele poderá ser orientado por bons médios e por bons livros, gente, bons livros. Então, não vão caindo assim, eu vou ver se eu tô com isso, eu vou ver se eu tô com aquilo. Não é por aí. Torna a falar. Tudo tem que ter cuidado. Tudo é sério, não é brincadeira, né? Que eles brincavam. Eu lembro que teve uma época que brincavam de as moças, principalmente jovens, brincando com esse negócio do copo que eles faziam. Nossa, que loucura! Eu falei, mas não se faz isso. Não. Não acontece nada. Não tem nada. Eu falei, não tem nada agora. Vocês vão pegar ainda um espírito aí malévolo e vocês vão passar mal. Depois no assento, depois vai no centro e fala que não melhora. Vocês fazem arte. Então precisa combater isso. Se não aceita, não acredita, deixa para lá. Com o tempo, quando tiver mais maduro, quando chegar a época, porque tudo tem sua época, gente, tudo tem sua hora. Não adianta querer comer o fruto verde. Então vocês vejam bem o que vão fazer diante dessas coisas. E essas duas mediunidades, vocês estão vendo que elas são excelentes, né? E como eu falei, existe gente, já encontrei pessoa com esse tipo de mediunidade. Mas ele não sabe, mas é mediunidade isso? Eu pensei que era eu. Nossa, eu pensei que eu tinha essas ideias, né? Mas não é. É onde a gente orienta a pessoa a procurar ajuda, a procurar um meio de ele conhecer. Não fazer sem ter conhecimento e sem saber o que é, sem saber onde está pondo o pé, né? E existe uma infinidade de outros de, de tipos de mediunidade, que não é só incorporação, não é só vidência, não é só audiência, gente. Tem pessoas que têm 3, 4 tipos de mediunidade, né? E vocês já pensaram, gente, a pessoa tem que dar conta disso, levar tudo ali direitinho no caderninho, de uma maneira certa, valoriosa, porque a mediunidade não foi feita para gente, não é privilégio, já falei. Não é privilégio, não é prêmio. Ao contrário, porque nós, em vidas passadas, abusamos muito dos nosso próximo. Não nos comportamos de uma maneira digna, prejudicamos os nossos próximos. Vocês vão falar, mas eu nunca fiz isso. Mas eu não fiz isso, você está mentindo. É brincadeira. Imagina, eu não mato nenhuma barata. Eu falei, não é questão disso. Vidas nós tivemos muitas, se perdem no tempo, gente. Nós não temos essa idadinha que nós temos. Se for contar, perde-se a conta da idade.
de tantas vezes que nós encarnamos, de tantas vezes que nós já viemos na carne, e quantas vezes, na verdade verdadeira, não fizemos nada. Apenas viemos, estudamos, fizemos uma coisinha ou outra, mas no que se diz respeito ao próximo, nada. Ou então, atrapalhamos, né? Fomos moleques, crianças. Então, quando a gente vê esclarecimento na nossa cabeça, nós vamos falar, nossa, quanta coisa errada eu fiz, quanta coisa que eu não devia ter feito. Então a gente pede, na hora de encarnar, os técnicos espirituais, o favor de nos preparar, eles mexem no nosso perispírito, para que a gente possa ser o médium. Porque como é, vocês vão falar, e daí? Mas não é. Quando a gente, na idade propícia, vai no centro e vai religiosamente toda semana dar seu parecer no centro, o seu corpo, para doar energias, para evocar, para receber um espírito sofredor, para receber um espírito bom, para ajudar aqueles que estão sofrendo na vida espiritual e na vida encarnada. E aí a gente vai ajudando uma, duas, três, todas as semanas, até quando estiver terminada a nossa mediunidade. Porque ela tem um tempo certo, gente. Por isso que eu convoco os nossos irmãozinhos médios que não fiquem esperando a hora que querem, porque essa hora poderá não existir. Os guias têm o tempo certo de vir trabalhar e contam com todos nós, porque eles também precisam evoluir como nós precisamos. E também evoluir como? Dando cada um da sua parte para nossos irmãozinhos desencarnados, principalmente aqueles que estão no umbral, que necessitam de ajuda, necessitam muito, porque eles choram, eles gritam, eles ficam desesperados, porque estão sofrendo e querem sair dali. Então, aonde que entra a nossa ajuda? Né? Aonde? Nos conselhos, nas orações, né? E nos fluidos bons que a gente manda para eles. Porque toda oração tem que ser feita daqui, gente. E não só da boca, do coração, do nosso coração. E assim nós vamos, na verdade, nos ajudando e ajudando aqueles que precisam, né? Porque não é fácil. E vocês estão presenciando, nesse momento, os problemas de saúde que estão ocorrendo não só aqui no nosso país, mas no planeta todo. E isso não é castigo, gente. É um negócio que a gente precisa passar. Por causa que já foi falado, que o nosso planetinha está mudando de grau, está evoluindo para outro plano, tipo de plano. E como tal, muitos de nós deveremos ir para desencarnar, para ver que condições nós ficaremos. Por isso eu estou falando, gente. Pensem, é a nossa última chance de fazermos algo por nós e pelos nossos próximos, por todos aqueles que estão precisando. Deixem de coisas fúteis, de coisas desnecessárias. A gente que gasta energia nisso tudo. Porque ele fez isso, porque aquele outro fez isso. Vamos parar, gente. Vamos atuar de uma maneira boa para ajudar nossos irmãos que aqui estão ainda encarnados e aqueles que já foram. Porque é verdade que a Terra está mudando de plano, de maneira mais evoluída, mas para isso
requer que a gente passe muitas coisas difíceis. Então é a hora de nós nos unirmos, é a hora de nós darmos a mão, é a hora de nós orarmos sempre e corrermos, né, em busca, em ajuda ao nosso irmão que precisa. Um sorriso, um bom dia, um alô, tudo isso faz parte da nossa ajuda. Porque há quem diga, eu não tenho dinheiro, mas não é só o dinheiro, gente. Eu noto que há muito tempo ninguém, não estou falando de uma maneira daqui ou dali, de uma maneira geral. Muitos correm só para si, atrás do vil dinheiro, da parte material, esquecendo da parte espiritual que é a principal. É como Jesus falava, os passarinhos comem, têm os seus alimentos. Não precisa ir alimentos para todos no nosso planeta, apenas não está tendo. O homem não está sabendo dividir, ou melhor, não está querendo. Quando falta, ele quer só para si. Ele almeja, ele enche a casa dele das coisas, esquece que o vizinho não tem nem uma colher de arroz. É isso que está acontecendo. E nós não devemos ser assim. Vamos dividir, vamos repartir o nosso amor para o nosso próximo, para o nosso irmão, seja ele raça, religião, status, cultura, seja ele o que for. Ele é um irmão. Todos nós somos irmãos. Não adianta fazer cara feia. Deus me diga que eu sou irmão dessa mulher. Sim, Deus é um só, um Pai só, de todos nós, e sempre será. E assim, vou parando com a nossa radiestesia, que será depois falada, porque tem muita coisa para ser falado a respeito do tipo de mediunidade e muita coisa esclarecer aos nossos irmãos médios que ainda se encontram perdidos por aí. Que a paz de Jesus esteja dentro de todos nós, gente.